bem-vindos a mais um episódio do Chave Mestra Podcast. E nós estamos aqui diretamente da Bienal de São Paulo, o maior evento literário da América Latina, diretamente dos estúdios da Chave Mestra, os nossos estúdios de vidro. Então nós estamos celebrando esse grande evento, que é o maior evento literário da América Latina, dentro de um universo de conhecimento. Nós trouxemos para vocês hoje a nossa entrevistada, que é a minha amiga, Adna Marques. Maravilha! Tudo Prazer bom, estar amiga? aqui. Muito bom. Muito Coração bom. a mil. Olha só, ela que é coautora do livro Eu Vivi o Sobrenatural de Deus. Antes te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. E aí, Adna, como é que tem sido essa jornada literária? Como é que tem sido compartilhar o conteúdo que Deus tem colocado no seu coração para as páginas de um livro? Mas primeiro, claro, se apresenta para a nossa audiência, para o pessoal saber quem é a Adna Marques. Muito feliz com a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me chamo Adna Marques, eu sou uma mineirinha lá das terras de Minas Gerais, né? Terra do pão de queijo, terra de gente boa, terra de gente muito acolhedora. E eu vivi uma experiência, né, incrível entre tantas. Eu vivi a experiência de poder estar escrevendo essa minha primeira obra, né? Eu vivi o sobrenatural de Deus. E de fato foi o sobrenatural de Deus, devido a uma série de acontecimentos, né, ocorridos na minha vida ao longo de alguns anos. E chegou o tempo, né, determinado por Deus, marcado há muito tempo atrás. E chegou o tempo, né, foi lançado no dia 1º de dezembro de 2023. E foi o lançamento dessa minha primeira obra. Maravilha. Você fala sobre vivemos o sobrenatural de Deus todos os dias. Exatamente. Qual é a essência do capítulo? O que você quis transmitir e colocou aqui nas páginas para poder impactar a vida de outras pessoas? Eu gosto muito de falar sobre isso. Conforme eu fui crescendo, amadurecendo, vivendo as minhas experiências, né, enquanto pessoa, ser humano, mãe, filha, esposa, eu fui vendo a intencionalidade do céu sobre a minha vida. E eu conto uma história muito forte a respeito desse livro. É uma história real. Sempre foi um desejo do meu coração, Rogério, escrever um livro. Eu sempre tive muita vontade de contar um pouco da minha história, compartilhar com as pessoas. Mas era um desejo que não era prioridade. Era só uma vontade. Eu lia muito, sempre li muito, desde a minha adolescência. Mas realmente era um sonho inatingível, não havia uma letra escrita ainda. E eu lembro que uma vez, uma amiga lá em Minas falou comigo: Adna, você tem que ter algumas fotos profissionais, né? Você não pode ficar só com foto de Instagram, né? De internet, de celular. E eu falei: tá bom, querida. E fiz algumas fotos profissionais. E quando eu fiz essas fotos, e o meu marido viu, e eram muitas fotos, ele falou: olha, essa foto aqui. Eu falei: o que é essa foto? Eu falei: essa foto aqui é a foto do seu livro. Nossa. Eu falei: mas eu não escrevi nada. Não tem problema. Em menos de um ano, o Senhor recolheu ele. E a foto que tá aí. Olha, então, todos os dias eu vivo o sobrenatural de Deus. Às vezes, enquanto eu tô vivendo, caminhando, né, construindo a minha jornada, a minha experiência, eu não consigo ver. Mas quando a gente olha um pouquinho para trás, ou então dá um passo atrás, não para desistir, mas para ajustar o foco da nossa vida, a gente vê que muitas experiências que a gente vive é o sobrenatural de Deus na nossa vida. E quando as pessoas não conseguem observar isso, né? O que acontece com uma pessoa que não está sensível a perceber o quanto que o sobrenatural de Deus, ele já está agindo nas nossas vidas o tempo todo, Adna, na sua percepção? O que você vê que está por trás disso? Olha só, eu atendo algumas pessoas exatamente que estão vivendo esse momento na vida delas. Infelizmente, as pessoas têm um mau hábito de focar no ruim, de focar no que está dando errado, de focar na sua dor. E tudo que a gente alimenta, cresce. Verdade. Né? Eu gosto muito da mensagem do apóstolo Paulo, quando ele fala: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O que ele está falando isso? De uma metanoia, né? De uma mudança de pensamento. Gente, se eu tenho um assunto determinado na minha vida que é pesado, que é traumático, que é
né, cansativa ao meu espírito, à minha alma, eu preciso, em primeiro lugar, de ajuda. Mas eu também preciso resgatar esse momento dentro de mim, trazer à memória o que me dá esperança. Maravilha. Para você, sempre foi uma vida cristã ou você passou por um processo de conversão? Eu nasci em um lar evangélico, um lar cristão, né? Vivi esse privilégio. Mas na adolescência eu me desviei dos caminhos do Senhor, voluntariamente. E eu fiquei por 20 anos longe dos caminhos do Senhor. E nesse livro eu conto isso, né? A minha volta aos caminhos do Senhor, marcado por um evento, o primeiro evento mais traumático da minha vida, que foi a morte da minha mãe, em 2010. A morte da minha mãe, eu costumo pensar, Rogério, que sabe aquele joguinho de dominó? Onde a gente empilha um na frente do outro assim, e depois a gente só dá um toquezinho, e aí o que vai caindo leva todos os outros. A morte da minha mãe foi isso. A morte da minha mãe desencadeou uma série de ações na minha vida e na minha família muito marcantes. Isso você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha exatamente 39 anos. 39 anos. 39, foi em 2010. E eu estava voltando aos caminhos do Senhor, o meu casamento sendo resgatado. E foi nesse momento de muito desespero, de muita dor. Eu ainda não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? Eu não tinha trilhado ainda os caminhos que eu trilhei até aqui. E eu desenvolvi, assim, vários tipos de comportamentos nocivos à minha saúde. Saúde mental, saúde espiritual, saúde física. Eu engordei 34 quilos, eu tive que fazer uma bariátrica, eu estava absolutamente sem controle. Eu tive que fazer um tratamento psicológico, eu estava com síndrome do pânico. Eu estava muito desajustada. Mas eu acabei por entender que eu precisava fazer algo. Eu não sabia o que e nem como. E aonde que eu achei essa resposta? Em oração. Mas em oração também eu entendi que só orar não adianta. Ficar só no, oh Deus, me ajuda, me ajuda. Eu tinha que caminhar, eu tive que dar alguns passos nesse meu momento de evolução. E foi assim que começou, né? Eu comecei muito tímida, muito devagar, mas fui sendo resgatada, fui melhorando, me envolvi realmente, né? Aí fui fazer meus cursos de terapia, psicanálise. Você percorreu, então, um caminho dentro do desenvolvimento pessoal que também apoiou dessa jornada. Sim, e não só. Foi nesses momentos. Eu fiquei aproximadamente 9 anos estudando. Poxa. Então você vê que não foi rápido, né? Não, todo um Foram processo. 9 anos, foi aí, dentro desses 9 anos, eu me formei em teologia, eu sou uma teóloga, né? Então, final do ano agora eu serei pedagoga também. Olha só. Então, assim, eu sou uma apaixonada por conhecimento. Sim. E realmente, depois que eu vivi tudo isso, há exatamente 1 ano e 5 meses, quando eu já estava até profissionalmente inserida no mercado de Minas Gerais, né? Sou bem conhecida lá, já cuidando de muitas mulheres, né? Mais de 2.000 alunas já passaram por mim. Uma carreira honesta. Consolidada. Sim, e bacana, né? Tava feliz da vida, com o apoio da família, do marido, dos filhos. O Senhor recolhe meu marido. 1 ano e 5 meses. E eu perdi o chão, confesso. Eu perdi o chão quando isso aconteceu, porque eu coloquei em xeque a minha vida, né? A minha história e principalmente por que Deus havia feito aquilo comigo. Então foram tempos desafiadores, porque bem diferente do primeiro luto da minha mãe, eu não tinha o conhecimento, eu não tinha as ferramentas. Agora, há 1 ano e 5 meses atrás, eu tinha todas as ferramentas. Todas, absolutamente todas e mais algumas. Porque eu busquei por elas, né? Eu fui atrás delas. Mas da mesma forma que eu fiquei arrasada como a minha mãe faleceu, eu também fiquei da mesma forma quando o meu marido faleceu. E agora? E agora? Né? O que fazer? Né? Como me levantar? Como sair daquele lugar? Eu tenho a impressão, Rogério, que o lugar onde eu estava, eu denomino como Vale da Sombra da Morte. Era o lugar que eu me sentia. É um lugar escuro, é um lugar úmido,
É um lugar escorregadio. Que muitas vezes não conseguimos nem compreender o que é que aquela cena, o que é que essa situação na minha vida está querendo me ensinar, né? Então, ali dentro de uma situação como essa, vem muitos questionamentos, né, Adriana? Muitos. Muitos questionamentos. E durante 4 meses, embora, veja bem, eu preciso saber colocar muito bem essa questão. Os primeiros 4 meses do meu luto, eu me sentia muito amparada, muito protegida, porque de fato eu estava, né? Minha família, meus filhos, meus amigos mais íntimos. Eu estava muito guardada espiritualmente, fisicamente, né? Havia todo um mover ao meu redor, mas eu me sentia muito só. E durante 4 meses, Rogério, que o Senhor dê discernimento a todos nós para entender o que eu vou falar. O Senhor não me respondeu nenhuma das minhas orações. Nenhuma. E não foram 4 meses de silêncio meu. Foram 4 meses de silêncio da parte de Deus por mim. E eu levei um tempo para entender o que era isso. Eu estava no meio de um furacão, um turbilhão de emoções. E eu levei um tempo para entender que ele precisava de calmaria para falar comigo. Eu não entenderia. Não, eu não tinha capacidade naquele momento para entender. Até que, num dia, eu dormia muito bem, sem medicação. Mas eu lembro que eu estava em casa, 4 meses. Eu estava sentada no meio da minha cama e olhando pela janela. E quando eu sentei esse dia lá, eu olhei pela janela, tem uma árvore em frente à minha janela, e eu pensei, essa noite vai ser longa. E no meio da noite, eu não sei exatamente que horas, eu escutei uma voz dentro de mim. Não fora, dentro, mas eu escutei. E essa voz falava comigo assim, escreve. Quando isso aconteceu, eu pensei, agora é oficial. Estou ouvindo vozes. E eu pensei, eu falei, que isso? Levantei, tomei uma água no meio da madrugada, só eu ali. Sentei de novo na cama, fiquei olhando para a árvore e a voz veio novamente. Forte, firme, uma voz de comando. E essa voz falava, escreve. Imediatamente eu lembrei de Samuel. E eu também respondi como Samuel. Eu entendi que Deus estava falando comigo. E eu respondi, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E eu comecei a escrever. Peguei a caneta e comecei a escrever. E essa fonte que se abriu dentro de mim, que eu acredito que foi uma instrução do alto na minha vida, ela não secou mais, ela só continua jorrando. Quando eu cheguei, quando a chave mestra me encontrou, o meu capítulo já estava escrito. Eu lembro... Já estava ali, já esperando para entrar no livro. E quando eu acabei de escrever, eu perguntava de Deus assim, para que eu escrevi isso? Sim. Que loucura que é essa, Jesus? Lembra da sua primeira pergunta? Que eu vivo o sobrenatural todos os dias? Sim. Eu tive que crer que o que eu estava fazendo, além de ser uma terapia do céu, também era um ato profético na minha vida. Sim. Que escrever cura, né? Eu não conhecia essa terapia. Depois eu fui atrás e eu entendi que essa terapia é muito usada em alguns casos, né? A escrita terapêutica, né? A escrita terapêutica, e é incrível. Da alma, de você colocar para fora suas emoções e suas experiências, ao ponto de ter uma clareza e uma consciência maior sobre o que está dentro de você. Sim, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. E foi dessa forma, assim, que eu cheguei. Aí quando a editora chamou, já estava pronto. Já estava pronto. Eu lembro que a Cleide falou assim, Jana, você tem uns 3 meses aí para estar finalizando. Eu falei, é só me mandar o e-mail que eu vou mandar para vocês. E eles ficaram assim, sério? Eu falei, é muito sério. Sim. E a gente vai fazendo os ajustes, né, necessários. E eu fiz esse primeiro livro em coautoria, né, com outros 27 autores. Pessoas maravilhosas, são 3 homens e 27 mulheres. É interessante que você abre o livro, né, com esse capítulo, Vivemos o Sobrenatural de Deus, é o primeiro capítulo dessa obra. Então, ficou muito sugestivo para o que Deus já estava trabalhando na sua vida, né, através disso.
E quando a Cleide também pediu, Gina, agora é uma construção, né, Rogério? Construção. E aí a gente vai para edição, para correção. E olha, agora tá na hora da foto. Boa. Quando ela falou tá na hora da foto, eu lembrei. Lembrou? Eu lembrei a foto que o meu marido tinha escolhido. Já tinha escolhido. Olha. Aí você não tinha dúvida. Pronto, é essa a foto. Falei, é essa foto. E é essa foto que tá no livro. Eu tenho um carinho muito grande, muito especial por essa foto, porque foi um momento, né, onde ele escolheu a foto, né? Ele acreditou, né? Ele falou, olha, quando esse momento chegar, né, ainda não havia uma vírgula escrita, mas ele falou, olha, quando chegar é essa foto aqui. E eu ainda perguntei para ele, mas por que, amor, essa foto? Ele falou assim, você tem uma cara de escritora nessa foto? A gente ria muito junto, né? Legal, olha só, aí tem a frase também, que eu quero saber da frase. Casamento perfeito? Não. Casamento segundo os padrões estabelecidos pelo próprio Deus, desde o Éden. Se permita ser moldada por Deus. Exatamente. Explica pra gente essa frase, que você define, né, no final do capítulo, só mostrar aqui pro pessoal, tem uma frase, e essa frase foi escrita pela Adina, que mostra exatamente um resumo, uma frase forte, uma frase de impacto que resume o capítulo dela. Exatamente. Quando eu comecei a escrever esse capítulo, eu tinha exatamente, né, até o dia do lançamento, 7 meses de viuvez. Então eu entendi, eu entendi que não era o momento de eu falar sobre o que eu estava vivendo. Mas eu já havia vivido uma experiência riquíssima, né, com a morte da minha mãe e o resgate do meu casamento, né? E aí eu falei, não, então eu quero contar essa primeira parte, porque toda a história ela tem um começo, um meio e um fim. E lembra do exemplo que eu te dei, do dominó? Foi ali que realmente tudo começou. Sim. A grande virada na minha vida começou com a morte da minha mãe, né? Eu comecei, né, nessa carreira de evolução pessoal, né, de busca mesmo mais intensa por conhecimento humano e também divino, e isso aconteceu. E eu falo, né, sobre esse resgate do meu casamento, né, que foram processos de decisão rápida, mas de uma continuidade em querer aprender todos os dias, né, em ceder, em entender que o homem é diferente da mulher, não é melhor e nem pior, é diferente. E quando isso realmente entra dentro da gente, por uma questão de respeito, de reconhecer a autoridade do homem dentro do casamento, era o que eu não tinha, eu não reconhecia, eu não honrava, eu batia de frente. Então eu fui muito tratada nesse sentido. Eu tive que reconhecer que o meu marido era autoridade sobre mim, sobre a família, o sacerdote do lar. E para isso acontecer, a gente precisa deixar ser trabalhada. Por isso que eu falei dos princípios, né? Se você quiser e se deixar ser trabalhada, a gente vai entender, né, essa instituição casamento. Quando foi o próprio Deus que fez o primeiro casamento, quando ele uniu Adão e Eva, as palavras dele foram: deixará o homem, né, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Só que quando ele estava falando isso, só existia Adão e Eva, ainda não havia pai, mãe, avô, né? Aquela sequência de família, mas ele, na sua plenitude e majestade, ele já sabia que as pessoas viriam, que as famílias viriam. E quando a gente entende esse princípio eterno, estabelecido pelo próprio Deus, e a gente se submete a ele, a gente tem clareza de muita coisa no nosso relacionamento de casamento. Boa. Foi assim que durante 8 anos eu me tornei uma especialista em relacionamentos. Olha. E com a morte do meu marido, eu transitei novamente. Hoje eu ainda falo de relacionamentos, mas o que eu mais tenho falado depois da morte dele é sobre superação. Então, durante esse período você chegou a atuar trabalhando também com casais, ajudando... Por 8 anos. Casais, durante 8 anos. Durante 8 anos eu me tornei uma especialista em relacionamentos. E relacionamentos de base, né? Sim. Claro que relacionamentos amorosos, afetivos, a gente sempre, o foco é maior. Mas existem relacionamentos, né, internos, né? Interpessoais, intrapessoais, sociais, de trabalho, mediação de conflito, temperamentos. Verdade. Então eu aprendi muito nesse período, nesses 8 anos que eu trabalhei,
né? Em terapia, ou empresas, ou palestras em igrejas, seminários, Rotary, entidades, chá de mulheres, muito chá de mulheres. Então, eu ganhei uma experiência nesse sentido durante 8 anos. E, Adriana, uma coisa que é muito certa é que quando o ser humano desperta para esse autoconhecimento, ele automaticamente se conecta muito mais com Deus, né? Um caminho de busca interna, ele encontra essa essência de Deus na vida dele, né? E como isso fortalece também a fé, inteligência emocional, inteligência espiritual, tudo conectado, né? É perfeito, é perfeito. Eu não vejo uma discrepância e nem mesmo um desalinhamento entre a ciência e a fé, sabe? É muito maravilhoso. Eu sou apaixonada com Paulo, né? Com o apóstolo Paulo. A sabedoria dele, né? Coisas que ele escrevia que estava muito além do tempo dele. Muito além. Mas ele teve uma revelação, uma sacada que fala, meu Deus, quando ele fala que o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele estava falando de comportamentos humanos, né? De hábitos e maus hábitos da nossa alma. Sim. Então, a gente vê assim, gente, como que Paulo já tinha inteligência emocional. Já. Ele já tinha, e ele já aplicava, e ele falava, e ele ensinava. E eu acho muito interessante essas questões do autoconhecimento, né? Da neurociência e de fé também, né? Eu sou uma teóloga, eu não consigo ver uma desassociação entre esses temas, muito pelo contrário. Tanto que o meu diferencial nos meus atendimentos é isso. Eu tenho as técnicas, eu tenho as ferramentas, eu estudei, eu me qualifiquei, mas eu também tenho, né, essa pitada de unção, revelação, busca, né, do divino, e eu trago para dentro das minhas terapias e mentorias, e os resultados são incríveis. Muito bom. Interessante você falar sobre isso, que eu quero te perguntar um pouco sobre a sua mentoria. Sim. Para você contar um pouco para a gente também como é que faz para essa pessoa que está te assistindo agora se conectar mais com o seu trabalho também. Claro que através do livro, a gente já vai disponibilizar o link na descrição para que isso aconteça, mas tenho certeza também que as pessoas estão perguntando assim, como é que eu faço para fazer uma mentoria com você, Adriana, e ter acesso a isso? O que é que você aborda na mentoria e como funciona o processo? Então, geralmente, né, como eu falei com vocês, durante 8 anos eu trabalhei falando sobre relacionamentos, né? E durante esse tempo todo eu tratei inúmeras pessoas a respeito dos relacionamentos. Com a morte do meu marido, foi tão natural, Rogério. O meu tema também tem mudado para superação. As pessoas agora têm me procurado de uma maneira... E aí eu vejo também o sobrenatural de Deus nisso. Porque eu não fui atrás desse público. Eu sabia que esse público existia, mas eu não tinha acesso a ele. Então, hoje em dia, a maioria são mulheres, homens também procuram, mas a maioria são mulheres. Mas são mulheres com traumas por abusos, né? Não só sexuais, mas abusos psicológicos, financeiros, geográficos, diversos tipos de abusos, né? E traumas difíceis, né, de serem tratados. Então, a pessoa já chega, já apresenta a demanda e eu trabalho em cima do que a pessoa apresenta-me nessa primeira sessão, né? E aí a gente vai caminhando juntos. Eu gosto de trabalhar no mínimo por 3 meses com cada... acompanhamento. Sim, é um acompanhamento pessoal. Muito bom. Eu já pensei muito em fazer em grupo. Sim. Mas devido a temas sensíveis, que eu gosto de dizer assim, né? Para não mencionar exatamente o que é, porque pode parecer pesado para algumas pessoas. Mas como eu trabalho com temas sensíveis, o individual ainda se faz necessário na minha vida. Entendo. Né? Claro que eu faço eventos, palestras, né? Mas eu trato no coletivo, no superficial. Coletivo, tudo bem. Mas na hora que eu trago uma pessoa para perto, a maioria querem pela privacidade, pela exclusividade, pela excelência, pela especialidade. E eu gosto, eu amo o que eu faço. Amo. É uma missão. Muito bom. O que você olha como projetos futuros, Adriana? Nós estamos caminhando agora, estamos em setembro. Vocês perceberam que nós estamos na Bienal do livro, né? Uma movimentação de pessoas passando para você perceber um pouco que nós estamos dentro desse clima, né, de Bienal, de crescimento, dentro do maior evento literário da América Latina. E
o que você está projetando para os próximos passos? O que a gente pode esperar para os próximos passos da carreira da Adna Marques? Maravilha, gostei muito dessa pergunta. Olha só, tem algumas coisas acontecendo, eu posso adiantar algumas. Uma delas, muito legal que está acontecendo, eu vou lançar o meu livro solo pela editora Chave Mestra em 2025. Coisa boa. Muito bom. Tô sendo... porque quando você falou que já estava começando a escrever, eu fiquei pensando, nossa, já estava pronto, então tem muita coisa aí para trazer como Rogério, conteúdo. Eu estou escrevendo também. 2 livros ao mesmo tempo. É o meu mesmo? livro sobre superação. Certo. E eu estou escrevendo o segundo livro que eu falei assim, Deus, você tem certeza, Deus, que você está me entregando esse conteúdo? E ele falou delicadamente ao meu coração, filha, escreve, senão eu vou revelar esse conteúdo para outra pessoa. Eu falei, não, Deus, eu já estou escrevendo. É sobre ética pastoral. Fantástico. Aí até meu pai já me falou, você tem certeza, filho, que você vai escrever sobre ética pastoral? Eu falei, pai, eu tenho absoluta certeza. Mas em 2025, com certeza, eu vou estar lançando o meu livro com a editora Chave Mestra, né? Sobre superação. Estou nos finalmente, ainda não finalizei, mas eu acredito que até novembro, início de dezembro, eu estou finalizando, para em 2025 a gente fazer um lançamento lindo. Né? Que é esse, no caso, é o livro da mentoria. Da mentoria e também, né, um pouco, uma introdução à minha história, que as pessoas elas precisam entender, né? Uma coisa que as pessoas falam muito comigo, assim, Jana, a gente gosta quando você fala, porque você fala fácil, você fala simples. Sim. A gente tem que ter esse cuidado, né, Rogério? Que às vezes a gente está num meio, assim, de conhecimento, onde a gente entende o que o outro fala, mas a gente tem que ter a sensibilidade de passar isso. Verdade. Tanto que o livro, né, sobre ética pastoral, o nome dele é Alimentando Pardais. E aí a gente fala assim, não, mas eu quero falar só para águia. Tudo bem, se você quer falar para águias, fale. Mas existem pardais. Eles estão aí, eles também precisam ser alimentados. Sim. Então, alimentar pardais é uma honra. É uma honra. E aí eu falo assim, Deus, me traga muitos pardais. Faz parte do servir, né? Sim, tá dentro da minha missão. Com a missão. Exatamente. Muito bom. Fico muito feliz. Deixa eu ler aqui uma coisa que eu achei muito interessante no seu capítulo, Adam, que é, você colocou assim, louvo a Deus pela oportunidade de poder contar parte da minha história. Quantas pessoas, né, estão guardando suas histórias e não conseguem colocar para fora, não conseguem transbordar na vida de outras pessoas, né? Queria que você olhasse para a câmera e desse uma mensagem para essa pessoa que hoje está passando por alguma situação, por algum obstáculo na vida, tem talvez algum problema que ele não está conseguindo superar, e você que é uma pessoa que usou na prática o poder de viver o sobrenatural de Deus na Sim. sua vida e hoje ajuda pessoas. Sim. O que é que você traz como um recado para essa pessoa? Eu falo com todo carinho que existe dentro de mim, com todo respeito pela sua história. Eu digo que a sua história, ela é uma história pitoresca. E eu fui ver, né, a pedagogia que habita em mim, né? Eu fui ver o significado dessa palavra, pitoresca, porque quando eu pensei em escrever, eu também tive algumas pessoas que me falaram isso. A sua história é pitoresca, mas eu ainda não havia escrito, e essa palavra ficou marcando. E aí eu fui ver, e segundo o nosso dicionário, que eu gosto de ver o dicionário da língua portuguesa e o dicionário hebraico também, né? Sim. Que a explicação do hebraico ela é muito, muito mais rica e eu gosto muito. Sim. O pitoresco é uma história digna de ser contada. Então eu descobri que a minha história é muito digna de ser contada e com certeza a sua história também é. Uma história muito digna de ser contada, uma história pitoresca. Me procura, eu posso te ajudar, eu posso te instruir, eu posso te oferecer uma ajuda, um apoio, um aconselhamento, um direcionamento. Isso é muito bacana. A sua história é singular, única. Não existe outra história no mundo como a sua história. Nem de pessoas de muito perto de você, um filho, um irmão, um parente, um amigo muito próximo. A sua história é única e digna de ser contada. Muito bom, minha amiga Adna Marques, muito obrigado. Que obrigado alegria. por compartilhar, obrigado por ter escolhido a editora Chave Mestra para você colocar a sua história
para impactar tantas vidas, né? Muito a serviço obrigada. de vidas. Muito então obrigada. eu fico muito feliz e grato, tá? Estamos juntos nessa jornada. Estamos juntos. Um abraço. Um abraço. Uma Te vejo satisfação. no próximo episódio.